torcedor santista, ajude o Santos a ser cada vez mais forte. Faça como eu, seja um sócio torcedor. Seja um sócio rei. Marque esse gol para o nosso peixe. Seja um sócio rei. Seja um sócio rei. Ajude o Santos a ser cada vez mais forte. Seja um sócio torcedor. Seja um sócio rei. Nos ajude a ser cada vez mais forte. Só isso. Valeu, aquele abraço. Valeu. Existe uma casa que é cheia de muitos sorrisos. Esta casa também é cheia de muito carinho, cheia de aventuras e histórias das mais diversas. E sem dúvida, cheia de muito amor e compreensão. Mas o que essa casa tem de maior é a esperança. Ajude essa casa. Doe para Casa Hope. Casa Hope, cheia de esperança. Se você quiser uma garupa tamanho família, aqui nós temos. Se preferir lagosta, camarão, lula ou sardinha, é só pedir que nós temos. Peixaria Box 9, uma grande variedade de peixes e frutos do mar do nosso litoral. Tudo bem fresquinho e abastecido diariamente. É só escolher, pesar e nós limpamos para você. Quer pedir na sua casa? Ligue 3261-6611. Peixaria Box 9. Fica no Mercado de Peixe, na Ponta da Praia, em Santos. Vem pro Box 9! Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão, Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Radar Esportivo. O esporte levado a sério com credibilidade. Alô, alô, nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Olha, eu digo que é na Baixada o campeão. Alô, alô, nação santista. Tradição é tradição. Não há distância que nos separe. Radar Esportivo. Os bons tempos estão de volta. No rádio e na TV. Cobrindo todo. Alô, alô, nação santista. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Estamos chegando nesta terça-feira, dia 6 de junho de 2017, para falar da Série B do Campeonato Brasileiro. Teremos rodada cheia, 10 jogos nesta terça-feira, onde tivemos a quarta rodada terminando da Série A do Brasileirão, e o Bahia recebeu o Lanterna Atlético de Goiás e acabou goleando 3-0. E a qualquer momento o Lever Coupe é anunciado de forma oficial como o novo treinador do Santos Futebol Clube. Seu contrato vai até dia 31 de dezembro, as bases salariais já estão todas elas, evidentemente, concretizadas. Falta apenas um empresário, que também é advogado, concordar com todas as cláusulas para poder acertar justamente de uma forma oficial e ser anunciado para toda a nação santista como um novo substituto do técnico Dorival Júnior. O Radar Esportivo entra em campo para poder falar muito da nova campanha Sócio Rei. Estou recebendo aqui o responsável pela Rede Gol, ele que na verdade coordena, planejou toda essa situação da plataforma junto com a empresa também, a Ergus Grop. Estou recebendo aqui o Maxwell Rodrigues para poder explicar de uma forma detalhada, né, esse novo processo, né, do Sócio Rei do Santos Futebol Clube. No dia 10 é dia de Portugal. E o nosso querido José Augusto do Rosário, que é o gestor administrativo do Consulado de Santos, vai convocar aí toda a nação portuguesa para poder curtir o final de semana. É uma festa portuguesa, com certeza. José Carlos Gomes, o Passarinho, vem com detalhes e informações do time do Santos. O Elano ontem já comandou treinamento, com novidades para este confronto contra o Botafogo, amanhã, às 21 horas, no Pacaembu. E até o momento, 5.000
650 ingressos foram vendidos de forma antecipada. Lembrando que a Prefeitura Municipal do Pacaembu tem uma lei municipal que são 2.000 ingressos de cortesia, que é obrigado o clube que alugar o Pacaembu a ceder. Então, daqui a pouquinho a gente volta a falar desse jogo contra o Botafogo, amanhã às 21 horas, com total transmissão pela Rádio Guarujá, no AM 1550. E a presença também do companheiro Pedro Macedo, a voz da experiência, que estará opinando, comentando outros assuntos importantes. O técnico Alexandre Galo foi anunciado ontem à noite como o novo treinador do Vitória da Bahia. E a partir de agora você está convidado para poder interagir com a enquete do Radar Esportivo. Bota na tela a nossa enquete. Na sua opinião, quem deve ser o técnico do Santos Futebol Clube? Liverpool está praticamente acertado, mas é importante, né, a sua participação através do e-mail programa@radaresportivo.com.br e também pelo telefone 3014-2341. Eu repito, 3014-2341 e vocês concorrem todas as sextas a vários prêmios aqui no Tricampeão da Baixada. O primeiro, vamos sortear a camisa do Santos Futebol Clube, um presente do Departamento de Comunicação do clube. Temos também um vale de R$50 da Peixaria Box 9, a número 1 da Baixada Santista, aberto de segunda-feira a sábado até às 18 horas. E o torcedor também no domingo pode comprar aí os frutos do mar. Lá não tem peixe congelado, meu amigo, é peixe fresco. São 6 barcos frigoríficos que atracam semanalmente lá na Peixaria Box 9. Aproveite para retirar o jornal Costa Norte, trazendo semanalmente as curiosidades do Radar Esportivo em toda a Baixada Santista. Outro prêmio é mais uma novidade, hein? É a camisa social do Santos Futebol Clube. É um presente do setor de licenciamento e de marketing e você pode encontrar nas lojas autorizadas do Santos Futebol Clube. E o nosso presente para você é o relógio do tricampeão, o tricampeão da Baixada. Tem o relógio de parede, tem o relógio de pulso. E esse é um relógio para você, telespectador, mais inteligente de todo o litoral sul bandeirante. Nós estamos ao vivo pela TV Com, canal 11net. Santos, São Vicente, Praia Grande, também para todo o Brasil, todo o planeta, via internet, pelo site www.tvcomsantos.com. Pelo nosso site, com acesso ilimitado, o torcedor acompanha o radaresportivo.com.br e pela fanpage do Radar no Facebook, você vai acompanhar muitas informações de primeira e também todos os programas do Radar Esportivo pela TV Com. Você acompanha no YouTube, além de você acompanhar todos os nossos programas pela Rádio Guarujá, no AM 1550 e as jornadas esportivas com o Santos Futebol Clube, onde, como e onde o Santos estiver. A única emissora da Baixada Santista transmitindo os Jogos do Peixe. Estou recebendo aqui o Maxwell Rodrigues, ele que na verdade é um dos responsáveis pela Rede Gol. Recentemente o Santos acabou mudando, né, a empresa que administrava o Sócio Rei, e eu estou recebendo com muita alegria. Aliás, já era para ter 2 semanas o Maxwell para estar por aqui, né? Mas eu tenho certeza que isso é um trabalho, acho que é triplicado, de tentar fazer um trabalho que possamos conseguir ter 100% para atender a demanda, para atender os sócios. Obrigado pela presença, Maxwell. É um prazer estar aqui. Honestamente, eu que agradeço o convite de fazer parte aí de um programa com extrema audiência como é o Radar. A gente sabe disso, todo mundo comenta em nossa região e esse projeto é um projeto efetivamente inovador, até porque a gente traz hoje a junção de 2 pernas, se assim a gente pode mencionar, que eram desmembradas anteriormente. Anteriormente, a gestão da bilheteria era feita por uma empresa e a gestão do Sócio Rei era feita por outra empresa. Hoje, fruto da assinatura desse contrato com a Rede Gol, existe aí a fusão destas 2 plataformas, o que vai contribuir muito aí com toda a expectativa desse público torcedor do Santos Futebol Clube. A gente sabe que essa expectativa é uma expectativa bastante grande, a gente tem um grupo bastante forte de trabalho focado nisso e até peço desculpa em virtude deste meu atraso de estar aqui, das 2 semanas que você mencionou, é porque nós estávamos aí trabalhando em relação a toda a implementação deste programa sócio-torcedor. Inclusive isso também é o CEU, né, do CU, né, no caso do Ergos Grop, que é o responsável pelo desenvolvimento da plataforma, né, da campanha do Sócio Rei. É isso? A Ergos Group é uma empresa desenvolvedora tecnológica, ela tem aí 5 empresas dentro do grupo, né, do próprio grupo da Ergos, e a Rede Gol é uma destas empresas atuando aí no segmento de futebol.
Por acaso é o senhor Paulo Mendes? O Alex Mendes é o meu Alex sócio. Mendes. É o meu Eu sócio pensei que era o Paulo. na Ergos. O Paulo é o irmão do Alex, mas o sócio mesmo da companhia é o Alex Mendes. Então me passaram aqui que não é o Paulo. Aliás, um abraço para o Paulo e também para o Alex, também eu sou armênio. Principalmente com a presença de José Augusto Rosário, o senhor Armênio Mendes está lá torcendo por você. Bandeirinha Lusa, para esse final de semana. Seja bem-vindo de volta, senhor Rosário. Ora, muito boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. É sempre uma honra e um prazer participar aqui do Radar Esportivo, hoje aqui ao lado do Maxwell e dessas duas lendas, a dupla PP, Pedro e Passarinho. Eu fico com medo quando você começa a falar de Pedro. Lendas, eu estou preocupado. Aí eu vejo as cores aqui, eu não falo em política aqui, pelo amor de Deus, Zé Augusto. Sem política. E agradeço aí a oportunidade de trazer novidades da nossa comunidade portuguesa, que vai estar em grande neste final de semana com a festa do Dia de Portugal, que acontece lá no Largo Marquês de Monte Alegre, onde durante todo o dia nós vamos ter várias atrações, desde grupos folclóricos, fadistas, cantores da música popular portuguesa e também toda a parte da culinária, que é um dos principais atrativos, né, do público para esse evento. É a 8ª edição, gente. Dia 10 de junho, portanto, Dia de Portugal. E no dia 11, eu tenho aqui uma ampla programação. O nosso querido Luciano Faccioli, já desde a semana passada, também já tocava nesse assunto, na Web Rádio lá em São Paulo, estará mais uma vez presente, apresentando aí essa festa bonita. Vai ser no centro de Santos, né, Zé? Exatamente, no Largo Marquês de Monte Alegre, também, né? Naquele conjunto do Valongo. Vai ter os ovos moles, Augusto? Os ovos moles, pastel de Belém. Todos os doces conventuais que nós chamamos. Porque o Pedro Macedo falou que só vai ser evento se tiver os ovos moles. Tá, os ovos moles, fio de ovos, pastel de Belém, Santa Clara, tocinho do céu e mais, sardinha portuguesa. Opa! Esta aí atrás, só o cheiro, só o aroma já faz abrir o apetite. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar dessa festa portuguesa, e o Zé Augusto também, além de ser santista, né, também aqui no Brasil, é torcedor fanático do Benfica e está contente pelo tetracampeonato, né? Sem dúvida, o Benfica, no seu palmarés, agora acrescentou um tetracampeonato que faz muito bem aos nós, torcedores. Muito bem. José Carlos Gomes, o Homem Pássaro, com detalhes e informações do Santos, que ontem voltou a treinar no CT Repelé sob o comando técnico interino, Elano, e a volta do Marcelo Fernandes, fazendo parte da comissão técnica. Tudo era alegria ontem no CT, Passarinho? Um abraço a todos. Bom, em primeiro lugar, o Benfica não conta mais com o Ederson, né? Foi vendido por uma bagatela. Mais de 122 milhões de reais. A segunda maior negociação de goleiro, atrás apenas do Buffon, que deixou o Parma para jogar na Juventus. Parabéns aí ao Ederson, sucesso para ele. No Manchester City, né? Exatamente. Manchester City. Exatamente. Foi a Inglaterra. Grande Ederson, bom goleiro do Benfica. Que começou no São Paulo na base. É verdade. Bom, em relação ao Santos, claro que normal, alteração na comissão técnica, alteração na forma de trabalho, até no bobinho, né? Houve alteração, enfim, e vamos aguardar o desenrolar do jogo contra o Botafogo. A equipe não está confirmada, mas no treino de ontem o Vecchio trabalhou no meio de campo titular, ele que não tinha oportunidades há muito tempo com o Dorival, e na frente o Ricardo Oliveira não treinou em função de dores no tornozelo direito. Mas durante o programa falaremos sobre esse jogo que vai ser apitado pelo Jailson Macedo de Freitas. Muito bem. Ontem a CBF à tarde acabou definindo, né, os confrontos de ida e volta, inclusive as datas devem ser confirmadas nos próximos dias. O Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo e o Grêmio vão abrir as quartas de final jogando em casa. Portanto, o Santos Futebol Clube, temos o Botafogo, temos o Atlético do Paraná e o Cruzeiro vão decidir a sua sorte na competição jogando a segunda partida em casa. As datas do primeiro confronto serão no dia 28 de junho ou 5 de julho. E o jogo de volta vai acontecer dia 26 de julho ou 9 de agosto. Por quê? Porque envolve datas também da Taça Libertadores. Dia 14 teremos aí o sorteio na Conmebol, lá no Paraguai, para a próxima etapa, portanto, da competição da Taça Libertadores. E ontem, após o sorteio das datas, a diretoria do Santos Futebol Clube acabou confirmando que o jogo de volta contra o Flamengo pela Copa do Brasil nas quartas de final não será na Vila Belmiro, será no Pacaembu, em São Paulo. Meu caro Pedro Macedo, é lógico que temos muitos assuntos para poder falar aqui,
do Dorival Júnior, que já se foi, falamos bastante ontem, também o Levir Coupe que está chegando, mas é muito importante você tocar nesse assunto, porque tem pessoas fazendo confusão quando fala-se em jogar no Pacaembu. E cabe aqui um esclarecimento que está passando despercebido ontem pela Rádio Guarujá, a gente até tocava nesse assunto. Esse jogo do Flamengo no Pacaembu, é bom o torcedor do Santos aqui da Baixada entender que antes deste compromisso, pelo Campeonato Brasileiro, o Santos vai jogar numa quarta-feira contra o Fluminense, Vila Belmiro. No domingo, eu tenho aqui a rodada, acho que é a 9ª rodada, não é isso, Passarinho? É a 9ª rodada. Você tem? É a 9ª rodada. A 9ª rodada... Porque o Flamengo também será na Vila, né? É, na Vila Pelo Belmiro. Brasileiro. Você Ou não? Você tem o Flamengo domingo na Vila Belmiro. É. Então você tem Fluminense na Vila, Flamengo na Vila Belmiro, 2 jogos numa semana, e na outra quarta-feira seria o Flamengo se fosse na Vila Belmiro. Já tivemos uma experiência recentemente de 3 jogos não ter dado a capacidade da Vila. E aí, senhor Pedro, tudo bem? A vida é boa, a felicidade existe. Um grande abraço aos amigos do Radar Esportivo. Sobre o Levir Coupe, rapidamente, eu só espero que o Levir Coupe, viu, Modestinho, para você, só espero que o Levir não coloque o time do Santos no piloto automático. Porque a última vez que ele foi usar o piloto automático, ele disse que o time dele estava no piloto automático, o time dele estava bem na frente. 2004. Deu no que deu, o Atlético Paraná desandou e foi para o espaço. E perdeu para o Santos. Perdeu para o Santos, perdeu o campeonato. Então, o Levir, eu acho que, tecnicamente, com o Dorival é trocar 6 por meia dúzia, mas tudo bem, é da cultura brasileira, tem que fazer isso mesmo, trocou. Só espero que o Levir não coloque o time do Santos no piloto automático. Agora, sobre jogar na Vila Belmiro, eu já disse aqui, vou repetir. O Santos devia jogar um jogo na Vila Belmiro. Tem 4 jogos no mês, 1 na Vila Belmiro e 3 no Pacaembu. Nós estamos num regime profissional. O treinador vem aí, vem ganhando pouco. Vem ganhando pouco, mas vai ganhar quase 300 mil por mês. É um senhor salário. Está certo que os salários caíram, mas puxa vida. 200, 300 mil de salário. Um jogador de bola ganha 300 mil, 400 mil, 200 mil. Jogar na Vila Belmiro com 5 mil pessoas, não dá. Não dá. É até uma questão de lógica. Então eu acho que o Santos devia jogar mais vezes no Pacaembu. O Flamengo, o Fluminense podia perfeitamente jogar no Pacaembu. Joga com o Fluminense no Pacaembu, joga com o Flamengo no Pacaembu, tanto pelo Brasileiro como pela Copa do Brasil, porque o torcedor não vai. Vocês vão ver na Vila Belmiro, Santos e Fluminense. É menos de 10 mil pessoas, o que é uma vergonha. Em termos profissionais, não se pode admitir. Essa é a minha opinião. Posso estar completamente errado, mas eu penso assim, o Santos devia jogar 90% no Pacaembu, no Morumbi, e 10% aqui na Vila Belmiro. A realidade é essa. Eu já penso ao contrário. Eu acho que durante o mês, se tiver 4 jogos como mandante, eu acho que o Santos tem que mandar 3 na Vila e 1 no Pacaembu. Mas é um assunto polêmico que a gente vai abordar com muita democracia, até com os nossos convidados. Ontem tivemos o último jogo da 4ª rodada da Série A do Brasileirão. Foi lá em Salvador. E o Bahia recebeu o Atlético de Goiás. O Atlético está na lanterna do campeonato. Veja o que o Bahia fez. Bota na tela. Bahia venceu 3-0. O René Júnior é aquele, Passarinho, que jogou na ponte. René Júnior. Ele estava no exterior, né? Estava. Passou pelo Santos. Passou pelo Santos. O René Júnior foi o volante, passou pelo Santos, veio da Ponte Preta. Abriu o placar ontem, portanto, em Salvador, 1-0 Bahia. Segundo gol do Vinícius, estreante. Mais uma contratação, olha o gol do Vinícius. E o terceiro gol de outro estreante do Bahia, Gustavo Ferrares. Conhece ele não, Passarinho? Gustavo Ferrares vai marcar o terceiro gol, dando números finais ao Bahia, que vai para a 9ª colocação. E o Atlético de Goiás, está aí o gol do Gustavo. 3-0 Bahia, o Atlético de Goiás, eu acho que... Situação complicada. Situação ainda está no começo do campeonato, mas... Mas olha aí, para a alegria do povão baiano, 3-0 Bahia, na 9ª colocação, com 6 pontos ganhos. E o Atlético de Goiás ficando aí na lanterna. Vamos ter aí a rodada amanhã. Teremos, aliás, tem um jogo que já começa hoje pela Série A do Brasileirão. Amanhã temos 6 jogos, que é a 5ª rodada, e na quinta-feira, 3 jogos. Um destaque, lógico, para Santos e Botafogo. O jogo está marcado às 21 horas no Pacaembu. E eu repito, conversei com o senhor Horácio agora há pouco, 5.650 ingressos tinham sido já vendidos de forma antecipada. E tem 2.000 ingressos de cortesia. Marcos Celso, conhecia essa cortesia no Pacaembu, não?
Conhecia, e aí até se eu puder contribuir, a gente sabe aí que existe hoje, né, muito essa questão aí de Vila Belmiro, Pacaembu, Vila Belmiro, e aí eu vou trazer alguns dados, fruto aí de todo o trabalho que a gente vem desempenhando. Já dá para você passar Já dá um para a resumo gente completo. fazer algumas análises em relação a estas questões, e eu sempre pontuo isso porque eu acho que é importante. A gente tem sempre um hábito no nosso país de discutir o efeito e não se preocupar com a causa, né? A gente sempre tem que trabalhar esses dois pontos. Eu acho que se a gente tiver aí muito mais um empenho na causa, eu acho que a gente consegue resolver todos os problemas. Na questão da Vila Belmiro, honestamente falando, a gente tem aí 80% de ocupação de todos os ingressos que são disponibilizados para torcedores, ou seja, tudo aquilo que você disponibiliza para torcedor, 80%... Arquibancada. Né, arquibancadas. Existem outros setores também, mas 80% disso é naturalmente ocupado. O Santos hoje, em virtude aí do seu estatuto, tem uma série de regramentos aí em relação aos associados, às cadeiras, entre outros fatores. Camarote, e aí, se você camarote, entre outras condições. E que isso, no meu entendimento, precisa ser um pouco revisto. Vou dar uma sugestão, né? Algo para que seja pensado aí. Hoje, se você é dono de uma cadeira e porventura você não vai no jogo, você poderia aí ter a possibilidade de fazer o seu check-in. O que a gente chama de check-in? Eu não vou no jogo, não faço o meu check-in, disponibilizo isso para um determinado torcedor. Eu concordo. E aí Deixa eu só abrir um parênteses, Maxwell, porque já levamos esse assunto ao conselho nosso. E a gente já está lá 20 anos no conselho liberativo. Isso é um assunto que é difícil de administrar. O cara que tem a cadeira, você não sabe se o cara vai para o jogo. E você não pode emprestar a carteira, né, para poder. Então, acho que podia ter um benefício, eu não sei se é isso que você quer tocar. É exatamente esse ponto. Se ele não faz o check-in, ele pode ter um percentual do valor do ingresso, ele pode converter isso numa pontuação, ou o que quer que seja. Ele vai ganhar mesmo não indo. Mesmo não indo, ele vai se beneficiar de alguma forma. Eu acho que o momento é hoje de a gente trazer isso também para o debate, porque muitas vezes a gente fica com a impressão do quantitativo. Não, mas né? eu particularmente eu acho fantástica essa ideia. E aí a plataforma hoje já está disponível para esse tipo de condição também. É uma questão estatutária, eu acho que tem que partir para o Conselho. Eu tive no Conselho recentemente fazendo uma apresentação passagem, parabéns, de toda a plataforma, né? A gente foi bastante questionado, eu acho que a gente conseguiu responder aí em 100% da totalidade de todos os questionamentos que houveram lá. E aí a gente também tem um paralelismo em relação à questão do Pacaembu. O Pacaembu, honestamente falando, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de infraestrutura. Infraestrutura em todos os sentidos. O último jogo que nós fizemos no Pacaembu, por exemplo, contra o Santa Fé, se não me falha a memória, pela Libertadores, só para que o telespectador entenda, nós ficamos sem energia durante 3 períodos, né? O que compromete muito tudo aquilo que está sendo implementado tecnologicamente falando no Pacaembu. Além disso, você tem uma série de custos inerentes ao Pacaembu, que, por exemplo, um público como esse de 5 mil a 7 mil pessoas vai dar um prejuízo bastante grande. Então, isso Qual seria o público mínimo para o 20 mil pessoas, 20 mil pessoas é um número adequado, né? Para não perder, para não ter prejuízo. Para não ter este prejuízo. Então, baseado nos números atuais, o Santos vai levar 4 pauladas na cabeça. Isso é o que precisa ser analisado. Por enquanto, a gente está 5 mil trabalhando vendidos. muito a questão do efeito. Né? A gente não faz uma reflexão em relação à causa também. Claro. Eu acho que muitas vezes, isso é o meu entendimento, a diretoria do Santos às vezes toma algumas decisões acertadas tentando mitigar essa questão do custo. O risco também é muito grande. A gente sabe que o Pacaembu, na verdade, ele está praticamente, né, falando dessa forma, dentro de um buraco. Né? E aí a logística ali também é muito complicada. Só para que a gente tenha um dado, nós operamos a Vila Belmiro, para que vocês tenham uma noção da disparidade, com algo em torno de 16 controladores de acesso. No Pacaembu nós precisamos de no mínimo 80. Então a diferença é muito grande, porque logisticamente também o impacto é bastante grande. E aí, se o compromisso efetivo não for desse público que a gente está mencionando, o risco também é bem alto. O Maxwell tem que ir para o intervalo. Eu acho que temos aqui milhões de perguntas. Até o Zé Augusto, que também é sócio do Santos, vai querer fazer. E o torcedor que está do outro lado, tem até um e-mail aqui que eu recebi de São Paulo, que eu faço questão de passar para o Maxwell. Voltamos já. Olha como é que é bonita a casa cheia. Aqui dentro
Essa é a energia positiva. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão, Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Legal, de volta para o segundo bloco do Radar Esportivo. Sem perder tempo, vamos para os bastidores de Santos e Corinthians na Arena Itaquera, com as imagens da Santos TV. Confira. De volta aí, provavelmente sendo convocado. Um jogo importante aí. Espero que a gente possa fazer um grande jogo. Nós temos capacidade, já demonstramos isso daí. Vamos lá pra dentro com personalidade fazer Cá seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. A gente sabe que só nós podemos reverter isso aí, nós vamos reverter pela qualidade que a gente tem, não vamos perder confiança. Não vamos perder, vamos acreditar no companheiro. Isso aqui é um grupo e nós vamos sair, nós vamos começar a ganhar e nós vamos começar a subir. Claro que críticas vão vir, isso é normal, quando se perde. Só que eu falo uma coisa pra vocês, vamos trabalhar firme e quarta-feira nós já vamos vencer. Nós vamos vencer e vamos dar a nossa arrancada. Vamos acreditar, não vamos abaixar a cabeça, hein? Pois é, o negócio não é abaixar a cabeça, tá certo, Renatinho. A saída do Dorival Júnior, essa mudança de treinador sempre motiva, acho que tem que ter um chacoalhão. Nesse momento, eu já disse aqui que em 2011 tivemos um exemplo. Tudo bem que em 2011 você tinha um garoto chamado Neymar, que fazia diferença em qualquer clube. E o Ganso também informa. E o Ganso. Mas, independente disso, eu acho que é uma experiência. Eu já disse aqui, o Santos em toda a sua história dos 105 anos, ele sempre conseguiu sair dos momentos difíceis, ele sai das cinzas. É uma coisa impressionante. Quando a diretoria assumiu o Santos, não tinha dinheiro para pagar água e luz. Agora. Outra coisa, para quem escreve nas redes sociais que o Santos está devendo salário, é mentira. Eu fui hoje de manhã ver essa situação. Está em dia o salário do Santos. O que pode ter alguma coisa de atraso é direito de imagem. Então as pessoas confundem imagem e salário. Então acabam querendo fazer aquele jornal peão nas redes sociais. Então em 2011, o Adilson Batista foi demitido. Eu só não me recordo se em 2011 o Santos foi campeão paulista com ele. 2011... Eu só estou em dúvida com relação a isso. O Marcos Céu pode me ajudar, Zé Augusto, Pedro.
Não me recordo. Passarinho que sabe tudo disso aí. Você é enciclopédia, Passarinho. Que não, é isso? eu só estou em dúvida disso. Bom, o Adilson Batista foi para a Libertadores. Ele ficou pouco tempo aqui, ele não chegou à decisão do título paulista. Não chegou, né? Ele ficou pouco tempo. Inclusive, a estreia do Muricy foi em um jogo do Campeonato Paulista. Então foi isso. Foi em Piracicaba. Exatamente. Eu acho que o Santos foi campeão paulista com o Muricy, então. Com o Muricy. Então foi isso. Mas ele começou, o Adilson Batista. Não, está equivocado. O Marcelo Martelotti, auxiliar técnico, assumiu o Santos. Certo. O Muricy estreou no jogo que eu fui fazer em Santiago, no Chile, contra o Colo-Colo. Faltavam 2 jogos para terminar a primeira fase da Libertadores e o Muricy estreou lá. Estreou na Libertadores. Isso, não foi no Paulistão. Agora é que eu estou confuso aqui. Se teve o jogo do Colo-Colo, ele pôs o Paulistão. Entendi. Acho que foi isso. Estreou primeiro na Libertadores e depois no Paulistão, no lugar do Marcelo Martelotti. E deu no que deu. O Adilson não foi campeão. O Santos chegou à Libertadores, mas tinha o Neymar. Isso que sirva de exemplo. Eu digo com essas mudanças que acontecem no comando técnico. Quer dizer que você acha que vai renascer das cinzas novamente? O Santos teve isso. Para quem é santista, para quem conhece a história do clube, né? Ele sempre teve isso. Agora, só um detalhe, o Santos não está morto. O Santos faz boa campanha na Libertadores. Mas das cinzas que eu estou dizendo, bom. foi você pegar em 2015, em janeiro, né? Porque estava nas cinzas, amigo. O Santos está bem na Copa do Brasil. O Renatinho falou O Santos agora. está bem na Libertadores, não está bem no Brasileiro. Mas é que tá bem na Libertadores, está bem na Copa do Brasil, manda o técnico embora. Ô Pedro, eu não quero ser repetitivo, porque ontem, quem nos assistiu, aliás, eu quero cumprimentar as pessoas elogiando pelas redes sociais, pela fanpage, pelos e-mails. Ontem bombava o telefone da Rádio Guarujá, porque nós explicamos aqui de forma detalhada, tanto na TV como na rádio, coisas que, de repente, as emissoras de São Paulo não explicam. Primeiro porque não deve ter setorista aqui no CT Repelé e não conhece nada dos bastidores do Santos. O Dorival Júnior tem um carinho por ele muito grande. É um caráter, uma pessoa, um profissional que vai dar certo em qualquer clube. No sentido, em termos de caráter. Se vai dar certo com conquistas, é outro departamento. Mas não dava mais para o Dorival continuar. E eu comentei com isso, eu comentei a ele em Santa Cruz de la Serra, conversamos 1 hora, né? Porque, infelizmente, ele dá azar quando ele escolhe só auxiliar técnico. Em 2010, escolheu errado o Ivan. O Ivan enterrou ele na briga com o Neymar. E agora ele trouxe o filho. Eu já toquei no assunto sobre o filho. Quando o Maxwell falou do jogo do Independente no Pacaembu, a gente guardou certas situações que não era o momento para falar. Mas no primeiro tempo, foi feio. O que ele fez com o Elano. Eu digo o Lucas Silvestre. E por pouco, muito pouco, não tinha uma briga dentro do campo. Elano e Lucas Silvestre. Que já tinha acontecido no ano passado, quando ele inventou uma fofoca do Marcelo Fernandes na rua e afastaram o Marcelo Fernandes. Então o pivô dessa situação toda, senhor Pedro, para quem não sabe, era o filho do Dorival Júnior, que acabou desgastando com o elenco do Santos Futebol Clube. É o que eu falo. O Dorival, em 2010, pegou o Ivan. O Ivan foi o traíra, o auxiliar técnico dele. E eu conversava com ele abertamente. Se o Dorival estiver assistindo ainda em Santos, ele sabe disso. Falei para ele lá em Santa Cruz da Serra. Nada contra o seu filho. Nada. Qual o pai que vai contra o filho? Só vai, Pedro? É difícil. É difícil. Né? Então, é importante a gente tocar nesse assunto. Eu não quero mais falar. Acho que a gente tem que virar a página. Está chegando o Liverpool. Está aí o Elano, está aí o Marcelo Fernandes trabalhando para o jogo de amanhã contra o Chulapa Botafogo. também? Chulapa também. É. Os três. Ainda bem que o Levi só fica, pelo menos no contrato, até dezembro. Só até dezembro. Mas veja bem, é uma questão de ética. E aí está certo a diretoria do Santos. Tem eleição dia 9 de dezembro. Então você não pode contratar um treinador, um profissional, e colocar 1, 2 anos de contrato. Isso eu acho muito bonito e bacana. Agora, não pense que o Levi vai fazer o Ricardo Oliveira voltar a jogar bola, porque a idade não pesa só para mim, não. Não pesa só para mim. Pesa pro Ricardo Oliveira, pesa pro Renatinho, pesa pro Donizete. Eu quero ver o Donizete jogando bola, quero ver o Donizete. Donizete bom foi o pai do Donizete lá em Tambaú, não conheci outro. Mas o Donizete acho que vai ter chance com ele. Não sei, vamos ver. Do Atlético Mineiro. Vamos ver o Donizete jogar bola, o seu Ricardo Oliveira voltar a jogar, o Renatinho, porque a idade pesa, gente. A idade pesa, não adianta. Para quem não conhece o estilo do Liverpool, ele foi para o Atlético Mineiro e o Ronaldinho Gaúcho dançou. E no Fluminense? O Fred também. No Fluminense, quem dançou foi o Fred. Apenas alguns detalhes. Só que é o seguinte, quem foi o artilheiro do último Campeonato Brasileiro? O Fred, junto com o Potker. Quem estava certo, então?
Eu não sei. Quem estava certo? O Levir ou o Fred? Tem esses detalhes, Paulo. Tem esses detalhes. Sim, tem que ver o ato de indisciplina. Por exemplo, se você vê um ato de indisciplina... Não, mas o Ricardo Oliveira, você não pode chamar o Ricardo Oliveira de indisciplinado, pelo amor de Deus. Hipótese nenhuma. Hipótese alguma. Paulo, e tem a situação, a mudança de técnico tem um fator motivacional. A mudança mexe com não, tem com, a chacoalhada que disse o Modesto. Agora, na minha opinião, eu não fui perguntado, mas eu já vou me antecipar, eu acho que o técnico não seria o Levir, na minha opinião. Mas não tem outro, não, mas você tem Marcelo Oliveira. Do que havia no mercado. Você tem outros treinadores. No teu Palmeiras. Não, como que não deu certo? Foi campeão da Copa do Brasil, foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro. Como é que não deu certo? O Marcelo Oliveira foi infeliz no Palmeiras. Cada um tem sua opinião, Paulo. Ele foi bem no Palmeiras, o Marcelo Oliveira? Não, foi campeão da Copa do Brasil. Me responda isso. Foi campeão da Copa do Brasil. Ele engoliu o Santos lá no Allianz Parque. Ele voltou pro Cruzeiro, foi campeão da Copa do Brasil. E contrataram o Mano Menezes. O Lucas Lima não jogou nada na decisão. Olha, gente, eu tô com um passarinho. Eu também não contrataria agora, o Levir Coupe. Cada um tem sua opinião. Agora, quanto à demissão do Dorival, eu entendo perfeitamente. Todo mundo tem seu tempo, como tem o Renatinho, que eu já falei aqui. O Renatinho vai acabar. Infelizmente, um dia o Renatinho vai acabar. Infelizmente, o Ricardo Oliveira vai acabar. Donizete. O Donizete um dia vai acabar. Todo mundo vai acabar um dia. Nós vamos acabar. Todo mundo vai acabar. Mas eu estou com você. Não é isso? Eu também não contrataria o Levir Coupe. Pode tirar o Dorival, mas tem um treinador que sai na parada. Vanderlei Luxemburgo aqui. Você fala que o Vanderlei foi contratado pelo esporte. Você torcia pro Luxemburgo de volta. O WL, eu estou acertando, porque o WL eu dei prazo até setembro. Quando setembro eu acho que você vai acertar essa. Já foi eliminado da Copa do Brasil, perdeu para o Avaí, embora tenha sido o jogo lá em Santa Catarina, mas perdeu para o Avaí. E olha, não sei não, viu? Já começou mal o teu amigo WL. Bom, eu tenho aqui um e-mail, eu recebi ontem à noite do Miguel Baia Vargas. Ele é sócio Silver, 41010. Tem aqui o telefone dele de São Paulo, viu, Maxwell? Estou dando aqui os detalhes para ver que o e-mail realmente tem procedência. Desde manhã de domingo, estava tentando comprar o ingresso para o jogo de quarta-feira contra o Botafogo no Pacaembu. E não estava conseguindo comprar no setor Manga. Agora à noite, no caso ontem, consegui comprar, mas não no setor Manga. O site da Rede Gol informava que não havia lugares disponíveis. Aí eu fui no setor Laranja, onde pude concluir a compra com sucesso. Mas tem um porém. Foi debitado o valor cheio do ingresso. Os sócios não pagam 50% do valor? Será que mudaram as regras e não nos avisaram? Estou exigindo ressarcimento. Entrei em contato com a Rede Gol e ainda não obtive resposta. Acho que coincidiu, né, do Maxwell Rodrigues estar aqui hoje para poder passar essa situação de um sócio do Santos. Eu tenho acompanhado esse ticket, eu acompanhei ele, né? Esse ticket foi aberto dentro da empresa e todos os tickets que são abertos dentro da empresa a gente acompanha bastante de perto. Nesse caso específico, existem duas questões aí. A primeira, em relação à disponibilidade dos locais e ingressos. Essa gestão é feita pelo Santos Futebol Clube. Hoje, o Santos tem a possibilidade de gerir a disponibilidade desses ingressos por setores, por localidades e assim sucessivamente. Isso é um regramento interno do Santos e o Santos tem total possibilidade para fazer isso. Em relação à cobrança da totalidade, muito possivelmente, se isto efetivamente ocorreu, foi em virtude de algum erro que possivelmente a gente possa ter aí sistêmico e aí, naturalmente, esse valor vai ser ressarcido. A gente tem que entender que o regramento ele não mudou, ele permanece absolutamente o mesmo, mas nós precisamos avaliar o que necessariamente aconteceu nesse caso para que a gente consiga dar a solução. Esse ticket já está aberto e ele vai ter um retorno da Bom, o Zé Augusto tem 500 perguntas, passaria mais 500. 250. 250. Você falou que para jogar no Pacaembu, para empatar, tem que ter 20 mil pessoas. E para jogar aqui em casa, na Vila Belmiro, você já conseguiu levantar? Boa. Qual o mínimo de público pagante para não tomar prejuízo, pagar refletores, funcionários, por aí afora? O que a gente precisa entender é que isso também está relacionado ao valor do ingresso.
obviamente. Se o Santos partir agora para uma semifinal de Libertadores, quartas de final de Libertadores, o valor do ingresso aumenta e também esse número, ele também oscila. Quando você não tem uma alta disponibilidade de público, o valor do ingresso naturalmente cai e aí você precisa de um quantitativo maior. Evidentemente, aqui na Vila Belmiro, eu entendo que se muitas das coisas que a gente já colocou aqui forem debatidas, eu acho que o Santos consegue ter aí, no mínimo, um público de 10 mil pessoas, que é um público satisfatório. Sim, mas para é ter um o público mínimo, para não tomar prejuízo. ideal Maxwell. hoje. Eu volto a dizer, depende muito do valor do ingresso Uma e média, o tipo de uma jogo. média. Por exemplo, hoje, se é R$20 o tem custo que de se ingresso, tem que se trabalhar na Vila Belmiro em torno de 8 a 10 mil pessoas. Esse é o número aí ideal para ter um equilíbrio dentro dos valores. Obviamente, se você tiver ingresso a R$10, como muitas vezes a gente sabe que acontece, esse valor, esse quantitativo aí de torcedores, ele precisa ser um pouco maior. Quem tem cadeira, por exemplo, no Santos, costuma ir aos jogos? Vocês fizeram levantamento? Hoje a gente sabe que o Santos Futebol Clube tem uma baixa ocupação nas cadeiras, né? Principalmente em início de campeonatos, como a gente vem mencionando hoje. Não chega a 10% da totalidade. Quantas cadeiras são? Hoje são algo em torno de 5 mil cadeiras. Em cima disso, das cadeiras. 500 pessoas por jogo, a média? Não chega a 10%. Que absurdo. Que absurdo, gente. Em cima das cadeiras, você estava falando aí do check-in, e eu me lembrei de um assunto que um amigo meu, um vizinho meu, me disse o seguinte: ó, eu poderia dar um prato de comida todo dia para uma pessoa. Um prato de comida eu poderia dar todo dia. Graças a Deus eu poderia dar. Só não dou pelo seguinte: quem que vai buscar o prato? Quem que vai trazer o prato? Quem que vai lavar o prato? Os talheres? Quem que vai fazer esse movimento? Então, administrar essa doação é que seria duro. Então, em função disso, ele falou: não, então eu não faço isso. O caso da cadeira cativa, check-in. Por exemplo, o sujeito fala, não vou ao jogo, tal. Você tem como administrar isso? Olha, fulano vem, cigano vem. E se ele resolver na hora H, ele disse que não ia, mas ele é o dono da cadeira, ele chega lá, não, meu sobrinho chegou aí, eu vou pro jogo, sim. Ele chega lá, e aí como é que fica? Como é que se administra essa situação? O que nós não podemos fazer é criar uma regra para cada regra. Esse é um grande problema cultural que nós temos no Brasil, né? Nós criamos uma regra, para aquela regra a gente cria uma outra regra, aí daquela regra a gente tem uma outra regra, e aí isso fica de uma forma ou de outra impossível de administrar. Nós não estamos inventando a roda. Essa plataforma, ela já existe mundialmente falando. Nós já trouxemos esta tecnologia de outras localidades, como Estados Unidos e Europa, por exemplo. Hoje, se você vai em qualquer jogo, por exemplo, de basquete nos Estados Unidos, e você é sócio daquela localidade, você tem uma cadeira naquela localidade, você precisa fazer o check-in em até 24 horas. Se você não fizer esse check-in até 24 horas, naturalmente, esta cadeira ela se torna disponível para comercialização. E aí você vai estar recebendo os benefícios em virtude desta comercialização. Evidentemente, nós não podemos trabalhar essa questão do imediatismo. Olha, eu resolvi ir agora para o jogo, naquele momento. Sistemicamente, eu sempre menciono isso, todo sistema ele é muito bom desde que a qualidade da informação que você coloque lá dentro, ela seja boa. Desde que o regramento que você coloque dentro do sistema, ele seja bom. Se você não tem essas duas condições, você não tem aderência. E aí, sistemicamente, muito dificilmente você consegue controlar. 8ª edição, Festa de Portugal, neste final de semana, dia 10, dia de Portugal. Dia 11, vai ter festa no centro de Santos. Bota na tela aí a chamada com o nosso gestor administrativo, José Augusto Rosário, e abraçando aí toda a nação portuguesa, mais um ano, e a partir das 9 horas teremos a missa, vai ser lá mesmo no Marquês de Monte Alegre, vai ser no Santuário do Valão, a Exatamente. missa, a missa é o próprio Frei João do Santuário do Valão, quem vai dar essa missa, e na sequência começamos com todas as atrações da festa. Coloca aí, coloca de volta aí, que é bonito, né? Olha aí, tá aí bonito. Aí às 10 horas teremos... lá no Centro Cultural Português, vai ter o quê? É no mesmo, é o Orfeão. O Orfeão. É o coral do Centro Cultural coral. Português, que vai trazer músicas do cancionário português e também vai executar o hino já na sequência para a abertura solene. Às 10h30, a solenidade de abertura vai ser com o Gordinho. Também vai vamos estar lá. Luciano Pacioli vai estar lá, tá? E aí todas as autoridades, prefeito e tal, todos vão Aí participar. teremos também, a partir das 11 horas, o rancho Veteranos Apaixonados pelo Folclore. Às 11h30, Vira Livre, músicas tradicionais portuguesas para dançar.
Meio-dia, é o Rancho Folclórico Verde Galho. O famoso. Estou vendo aqui que chamou todos os ranchos, né? Todos. Não tem problema. É um evento onde esse é o único evento, Paulo, que nós conseguimos envolver. Tem que chamar todos os ranchos aqui, tu sabe disso. Esse é o único evento que a gente consegue envolver toda a comunidade. Pois é, tem que chamar tudo, viu, Pedro? Não pode chamar um rancho aí, que é complicado. Paulinho, peraí um pouquinho. E a sardinha, que vai ser a sardinha portuguesa? Calma aí, que eu vou chegar lá. Vamos chegar. Vamos chegar lá. Hora do almoço, calma. A sardinha portuguesa e o pastelzinho de Belém. Pastelzinho de Belém, bolinho de bacalhau, batatas com azeite. Meu Deus do céu. Olha, deixa eu apresentar aqui rapidamente a programação. Às 12h30 do domingo, Rancho Folclórico Infantil Escola Portuguesa. Uma coisa bacana que o Consulado Português de Santos abraçou, não é isso? Aliás, o José Augusto de Rosário, eu vou dizer uma coisa. Ele não gosta que fale, mas é um abnegado. Esse homem aqui abraçou essa escola. Pessoas carentes na cidade e o Consulado Português, por trás de José Augusto de Rosário, homem que saiu de Cabo Verde para brilhar aqui na Baixada. De todas as atividades que eu tenho, a escola portuguesa é minha menina dos olhos. Eu imagino, Zé Augusto. Às 13 horas é o grupo Fado Por Acaso, 13h30 o grupo folclórico Cruz de Malta, 2 da tarde Andressa, Mariana e Banda, às 14h30 Rancho Folclórico Típico Madeirense, 3 da tarde o Rancho Folclórico da Casa de Portugal de Praia Grande, às 15h30 Marli Gonçalves, minha amiga, vai cantar lá com os músicos Ricardo e Renato Araújo. 4 da tarde, Rancho Folclórico Associação Atlética Portuguesa, o Rancho da Briosa. Temos também às 16h30 a banda Filhos da Tradição. 17 horas, Rancho Folclórico Trincanas de Coimbra. E às 17h30, Vira Livre, músicos tradicionais portugueses para dançar. E lá vai ter os comes bebe, né? Tudo. Vai estar regado a vinho, a bacalhau, o próprio conjunto do Valongo, do Santuário do Valongo, vai criar ali uma praça de alimentação, onde vai ter um restaurante que vai servir bacalhau de vários tipos. E a sardinha do Pedro vai estar lá, né? A sardinha portuguesa com certeza vai estar. Eu tenho que ir para o intervalo, né? Não, tem um batalhão aí. Uma hora dessa, você falando da sardinha portuguesa, são 10 para meio-dia para uma, caramba. Olha, dia de Portugal, portanto, dia 10, dia de Portugal. Dia 11, tá certo? Você já tem aí um baita de um evento aqui. Não é só para português não, hein? Filhos, né? Dependentes e por aí afora. E Minaldo vai lá, viu? Vai levar a pequena Luciana. Vale a pena dançar o vira-vira. Vamos para o intervalo, voltamos já. Segura aí. Se você quiser uma garupa tamanho família, aqui nós temos. Se preferir lagosta, camarão, lula ou sardinha, é só pedir que nós temos. Peixaria Box 9, uma grande variedade de peixes e frutos do mar do nosso litoral. Tudo bem fresquinho e abastecido diariamente. É só escolher, pesar e nós limpamos para você. Quer pedir na sua casa? Ligue 3261-6611. Peixaria Box 9. Fica no Mercado de Peixe, na Ponta da Praia, em Santos. Vem pro Box 9! Olha como é que é bonita a casa cheia. Aqui dentro a gente tem essa energia positiva. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeta costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão, Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Muito bem, de volta para o último bloco do Radar Esportivo. Amanhã, portanto, a partir das 20 horas, jornada esportiva pela Rádio Guarujá, Santos, Botafogo no Pacaembu. E mais uma vez entrando em campo toda a equipe do Radar Esportivo. E o torcedor interagindo, bota aí a enquete na tela.
qual técnico deve, né, substituir o Dorival? Quem deve ser o técnico do Santos? Lógico que o Lever Coupe está praticamente aí. O contrato está no forno, só falta assinar, entendeu? Então está faltando empresário nessa altura do campeonato aí. Você não queima, né, esse forno aí. Não. Pode ser que queime. Como é que ele vai recusar o Santos? É Cuidado, difícil, né? hein? Não, eu acho que está tudo certo. Só 6 meses só. Mas ele aceitou. Já falamos ontem aqui. Está desempregado, né? Precisa aparecer. Mas só que ele é um cara milionário, viu? Não precisava trabalhar, não. Mas Está montado, Levi? Lever Coupe? Um cara tranquilo. Você já conheceu o restaurante dele lá em Curitiba? Não, eu não tive o privilégio ainda. É famoso. Vamos ver se ele convida. Se eu estiver lá, eu vou pedir para ele fazer a sardinha portuguesa para te convidar. Entendeu? Tá bom. Daí eu tu vai Agora, lá. independentemente dessa questão, claro que é um assunto profissional, mas ele é uma ótima pessoa, viu? Eu tenho O umas Negreiros, informações. Mas o Dorival também é uma ótima pessoa. O Negreiros sim. O Negreiros jogou com ele no Curitiba. Boa pessoa. O que o Negreiros falou ontem aqui do Levi, uma pessoa de caráter estilo Dorival. Uma pessoa séria, uma pessoa boa. Sem dúvida, do que havia na praça, ele era um dos melhores Eu estou aqui nesse assunto. Não, bom caráter. Eu estou aqui nesse assunto. Bom, isso é manda aí o e-mail, programa@radaresportivo.com.br e o telefone 3014-2341 e vocês concorrem aos prêmios todas as sextas. Temos aí a camisa do Santos, um presente do Departamento de Comunicação, o vale de R$50 em qualquer frutos do mar, da melhor peixaria da Baixada, Peixaria Box 9, a número 1, lá no Mercadão do Peixe, na Ponta da Praia, aberto de segunda a sábado até às 18 horas, domingo funciona até às 14 horas. E retire lá o jornal Costa Norte. Temos também a camisa social do Santos, olha, um presente bacana. Dia dos Namorados, está chegando aí. Santo Antônio, vai pular fogueira, dê aí uma camisa bonita para o seu noivo, para o seu marido, do Santos Social, um presente bacana. É um presente do setor de licenciamento de marketing do clube. E ainda o relógio de parede, para você, telespectador mais inteligente da Baixada. Eu tenho um batalhão de perguntas, Maxwell. E eu não sei, no ping-pong dá para ser, não? Vamos lá? Não tenho dúvida, vamos. Vamos lá. O Leandro do Macuco, eu gostaria de saber os meus direitos, sendo sócio do Peixe. Tem que saber qual categoria, né? Hoje, se você... Na verdade, nós temos 4 categorias. Nós temos a Black, a Gold e a Silver, e foi criada uma categoria inédita, que era uma reivindicação muito grande. A gente tem alguns mecanismos aí de pesquisa, principalmente em mídias sociais, e antes da gente fazer a implementação, nós fizemos um trabalho de pesquisa aí de aproximadamente 4 a 5 meses para atender todos esses anseios, e foi criado o torcedor oficial do Peixe. Na verdade, ele não é sócio, ele é exclusivamente um torcedor, e aí ele tem benefícios de compra. Uma das grandes vantagens, ele pode acessar o site do Sócio Rei também para avaliar todos os benefícios e vantagens em relação a isso, mas uma das que nós priorizamos foi a questão da prioridade de compras, ou seja, o Black tem a primeira prioridade, o Gold a segunda, o Silver a terceira e o Top, que é um torcedor, ele não é sócio, ele tem a quarta prioridade de compra antes de abrir o ingresso. Ele não pode votar e tem um volume de benefícios também limitado. O que a gente fez é desmembrar o que é benefício, né? E aí os benefícios que já existiam, eles foram todos preservados, não houve alteração em relação a isso e foram incluídos alguns benefícios. Dentre eles, nós vamos começar a trabalhar a partir de agosto com a questão das estrelas. O que são as estrelas? O quão mais assíduo o torcedor e o sócio for ao clube, mais estrelas ele vai ganhando. E fruto dessas estrelas, ele começa a se beneficiar de experiências. E aí é uma grande novidade, que aí nós vamos trazer experiências para esses sócios do Santos Futebol Clube. Que tipos de experiências? Por exemplo, assistir um treino do Santos Futebol Clube, participar aí, por exemplo, de um campeonato de pênaltis que nós vamos fazer em determinado... Dentro da Vila Belmiro antes de um jogo. Experiências que nós vamos ter aí são algumas novidades, a gente pode trazer um pouquinho mais para frente com exclusividade aqui para o Radar em relação ao Dia dos Pais, entre outras experiências que nós vamos criar, desde que haja a questão da assiduidade. Maxwell, as outras 3 categorias podem votar. As outras 3 categorias podem votar. E essa categoria que é de R$10 no caso, né? É importante tocar nesse assunto, porque muitos clubes que dispararam no Brasil, em termos de sócios, olha, o Internacional tem mais de 100 mil, né? O Palmeiras conseguiu. Esses clubes têm essa categoria. E foi computado isso. Então, para ser sócio do Santos, estava caro. Estava caro, porque o clube não tem futebol. O cara paga para ser sócio pelo coração. E esse sócio torcedor, no caso do Santos muda, é sócio top, né? É top, torcedor oficial do Peixe. Top. Por R$10, foi o que o Palmeiras fez, foi o que o Internacional fez e dispararam.
Olha, hoje o Inter tem tantos mil sócios no Brasil. Então a tendência é que dispare também, exatamente, né? pelo valor. Pelo valor. É importante essa colocação. É importante frisar, Paulo, que na relação aí de custeio e investimento também, esse tipo de torcedor, e a gente percebe isso também nas mídias sociais, a reivindicação de que esse tipo de torcedor, né, que paga R$10 por mês, tem aí um volume de benefícios maior até do que exista hoje. A gente sabe que por único exclusivamente R$10, muito dificilmente você consiga ter uma alta disponibilidade de benefício. E aí o torcedor também precisa ter esse entendimento na ponta lá também. O José do Marapé, capitão Dorival, não saiu por motivos técnicos. Já tocamos nesse assunto. O Luiz Leite está mandando e-mail. Paulo Alberto Santos errou em demitir o Dorival. Algum técnico com a capacidade técnica dele para administrar o clube, a diretoria se precipitou. Luiz, eu entendo, respeito, também acho que o Dorival é um baita de um treinador, mas o ambiente não estava legal. É mais fácil mandar um técnico embora ou, de repente, metade do elenco? É complicado esse assunto, só quem está nos bastidores, na bola, é que pode administrar, e é muito complicado para quem administra, não tenha dúvida, gente. Fernando Diniz está sendo muito votado na pesquisa aí, viu, Fernando? Mas o que manda é a ouvidoria do clube, né? Porque quem é sócio procura a ouvidoria. E eu posso garantir que eu passei ontem lá no Batalha, no Venceslau, 85% estão complementando a contratação do Leverkusen. É uma notícia que eu estou dando. Pela ouvidoria do clube. Pela ouvidoria. Pela ouvidoria do clube. A Neiri Campos do Bairro da Aparecida. O Santos deveria trazer o Carlito Macedo de volta. Maxwell, nós da terceira idade temos alguma vantagem como sócio? Depende da categoria de sócio, e aí nós estamos falando novamente na questão de benefícios e também de experiências. Existem aí experiências destinadas para esse tipo de público também. Aliás, aqui, quando ela fala do Carlito Macedo, tem um detalhe aqui, viu, Nery? Não dá para o Carlito voltar, porque o treinador, quando vem, ele vem com o preparador físico... E o auxiliar. E o auxiliar dele. É um pedido, né? É um pedido. Geralmente é o filho, o sobrinho. No caso do Dorival foi. Esse, sendo sócio, tem direito à minha entrada em todos os setores da vila. 50% na aquisição de ingressos. Pacaembu, isso é um benefício... Onde o Santos for mandante. Onde o Santos for mandante do jogo. Ricardo Figueiredo, da Praia Grande. Levir não é meu preferido, mas é o melhor disponível no mercado, sim. Nada de efetivar nenhum interino. Tenho muita coisa em jogo para fazer nesse momento. A opinião do Ricardo Figueiredo. O Noel do Zé Menino, parabéns, capitão, do programa. O Elano vai bem como comandante. Eu sou a favor de jogar no Pacaembu, sim. Está dizendo que o Elano vai bem no jogo para amanhã. O Arão Alves, técnico do Sub-20. Um abraço, meu irmão Arão, filho do Mané Maria. Um abraço tá aí para o Maxwell, que é lateral direito. Ele está dizendo que é lateral direito do Arão. Não, eu era lateral direito. E aí eu preciso fazer um comentário aí. Como jogava o Arão quando nós éramos aí adolescentes e jogava muita jovens. Bola, Arão. Jogava muita bola. Era um meio campista bom de bola. Jogava os 90 minutos. Mas você é melhor de lateral que o Zé Augusto, ninguém. Não? Eu não sei, nós precisamos marcar um dia com o Zé Augusto. Mas deixa eu só confessar uma coisa. No final do ano, até mandando um abraço pro Arão, eu disse que como adolescente os 90 minutos jogava demais. No final do ano nós reunimos todo o nosso grupo de amigos que jogava quando adolescente, e o Arão também jogou. Jogou muito, mas jogou só os 10 minutos, viu, Paulo? Mais que 10 não deu, não. O Gilberto do Gonzaga, que é sócio remido, todos os sócios que são remidos vão receber a carteirinha nova em casa? Vão receber também. Vão receber as carteirinhas. Vou esperar a minha. Vão receber as carteirinhas. Isso é uma coisa importante, a menção aí da questão das carteirinhas. Nós estamos fazendo um trabalho bastante grande e nós vamos ter a disponibilidade dessas novas carteirinhas a partir de agosto. Por quê? Além da produção, nós vamos criar um birô de impressão dentro do Santos Futebol Clube. Dentro desse birô de impressão vão ser certificados todos os smarts cards, os registros dessas carteirinhas, para que você não corra o risco de receber a carteirinha com qualquer tipo de erro na sua casa, como a gente sabe que historicamente já ocorreu. A Beatriz Testa do Gonzaga, capitão, acho que o Elano merecia uma chance de ser efetivado no Santos Futebol Clube. Eu acho que o Elano começou agora em janeiro, né? O Marcelo Fernandes tem mais experiência que ele como técnico. Só que tem um detalhe, gente, tem uma Libertadores em jogo, além da Copa do Brasil. E o Brasileirão, você tem uma Libertadores. Mas ele não é efetivado, Paulo? Ele não é funcionário do clube? Não, está falando efetivado como treinador principal. Não, mas fica efetivado como terceiro auxiliar. Tem o segundo. Marcelo Fernandes. Está aprendendo.
Tem o Marcelo, que está junto, né? O Gilberto do Gonzaga. Oliveira é um bom nome. O primeiro jogo foi contra o Fluminense na Vila. Agora, só em outubro. Não estou entendendo. Não, Gilberto. Sobre o assunto. Quando eu falei do jogo de volta da Vila Belmiro contra o Flamengo, é no retorno mesmo, Gilberto. É Fluminense, tá certo? E vai ter justamente aí o jogo do Flamengo e depois o Flamengo de volta. Por este motivo é que o Santos colocou o jogo de volta da Copa do Brasil no Pacaembu.